Boa noite. É com alegria que nós nos reunimos mais uma vez neste canal do YouTube para que juntos nós possamos pensar e refletirmos sobre alguns pontos que ajudam a dar sentido. Como a gente tem sempre falado, como é bom a gente dar sentido àquilo que a gente está vivendo. Porque quando a gente dá sentido, significa que você está colocando vida em tudo aquilo que faz. E, melhor dizendo, você consegue saber para onde está indo, né? Pelo menos decifrar aos poucos. Como a gente costuma dizer, não tem a pretensão de esgotar o assunto, a gente sempre se baseia na literatura, daqueles que estão sempre ajudando a gente a pensar e refletir também, mas que vai ajudando a nos posturarmos, né, diante da realidade, no processo do autoconhecimento, da busca de si mesmo. E, consequentemente, quando a gente vive intensamente a nossa vida, eu acredito que outros viverão também, porque você não só vai viver aquilo que lhe é proposto, mas você vai gerar uma empatia e assim por diante, né? Se colocar no lugar do outro para entender o outro, senão a gente vai julgar o outro. E o julgamento pode ser também um mecanismo de defesa, né? Tanto que os mecanismos de defesa do ego, podemos dizer assim, eles querem justamente defender esse ego que está ameaçado pelas pulsões, né? Quer dizer, esse ego que precisa dar conta de uma realidade, principalmente daquilo que lhe traz angústia. E como ele não consegue, muitas vezes, vivenciar isso, ele vai se apoderar de mecanismos. Então, um grande mecanismo do ego, por exemplo, é você usar de algumas situações para que, falando do outro, esqueçam de você. Mas, no fundo, você tem o mesmo defeito daquela pessoa, né? Ana Freud diz muito isso. Quer dizer, de repente você tem um problema e você não quer conviver com esse problema, você não quer aceitar. Então, você acaba, vamos falar daquela pessoa, porque assim desfoca a minha vida. Quer dizer, eu saio de cena e começo a se falar do outro, aí eu me sinto protegido, porque falar de certas situações da minha vida vai me trazer uma angústia muito grande. E a verdade não pode nos trazer angústia, muito pelo contrário, é que nós vivemos uma sociedade um tanto hipócrita às vezes, né? Ela fala coisas que muitas vezes não se faz. Aliás, se nós partirmos para o ensinamento de Jesus, ele de fato era muito contra ao farisaísmo, porque os fariseus eles falavam aquilo que não faziam, pelo menos a grosso modo, né? Era assim, se sentiam separados, melhores que os outros, e nós não somos melhores do que os outros. Então aquilo que você está vivendo, aquilo que eu vivo, aquilo que, enfim, todos nós estamos participando, portanto, aquilo que até o Jung falava, do inconsciente coletivo, são coisas que estão no inconsciente de todo mundo, né? E a gente tem que saber dar conta, né? Então, portanto, a nossa pretensão, digamos assim, é ajudar a pensar, refletir. Então, eu agradeço muito a participação de vocês e que nós possamos, a partir também das suas críticas, que sejam verdadeiras, né? Que ajudem a pensar e refletir, e principalmente quando vocês querem esclarecer mais aquele ponto, deixar mais compreensível do nosso ego, uma vez que os mecanismos de defesa, como nós falávamos, eles são inconscientes. Você muitas vezes está agindo, mas às vezes pode ser que, uma vez que você perceba que aquilo lhe faz bem, você acaba assumindo como consciente, né? Na vez passada nós falávamos, no nosso encontro passado, nós falávamos sobre a racionalização. Então vamos pensar um pouquinho, só para recapitular. Olha o que diz a literatura. Quando o sujeito não consegue admitir uma verdade penosa, ou assumir a responsabilidade por algo que fez, inconscientemente encontra argumentos racionais, então, portanto, a racionalização, para justificar aquilo que não admite reconhecer. Um bom exemplo consiste na fábula da raposa
a raposa e a uva. Vocês lembram que ela queria pegar a uva, então ela pulava na parreira e não conseguia. E ela desistiu. Estão verdes, quer dizer, ela subestimou, ela racionalizou e se afastou. Aí ela escutou um barulho pensando que era uma uva que tinha caído. Então, portanto, e não era uma uva, era uma folha. Então, a moral da fábula vai dizer: quem desdenha quer comprar. Então, muitas vezes você está racionalizando alguma coisa, mas no fundo você está querendo aquilo, né? É que como você não consegue, portanto, admitir essa verdade, você acaba subestimando até a sua própria capacidade de refletir. É interessante, né? Quando você não consegue, pronto. Eu acho que tem coisas que você dá conta da sua vida, que é bom, mas tem coisas que o tempo vai ajudar você a compreender. Quando você era criança, você não sabia correr com toda essa agilidade talvez que um adolescente ou talvez um jovem consiga. Isso é um processo, né, de maturação, de crescimento e assim por diante. Então, é um mecanismo. Depois vamos falar de um outro mecanismo chamado formação reativa. Esse mecanismo defensivo também é conhecido como o nome de transformação ao contrário, visto que ele se refere tanto ao fato de que o ego mobiliza uma estrutura caracterológica a mais oposta possível, quanto ao surgimento das pulsões libidinais ou agressivas reprimidas no inconsciente. Veja bem, o exemplo mais frequente disso para a gente entender. O que estou falando dessa formação reativa? O que é esse mecanismo que é conhecido com o nome de transformação ao contrário e que mobiliza essa minha estrutura oposta o mais possível na minha existência? Então pensar assim, olha, aquele sujeito extremamente bonzinho e generoso, porém que subjacente à generosidade existem sentimentos ocultos. Então, de repente, você pode mostrar que você é muito bom, que você está querendo solucionar o problema de todo mundo, mas isso é uma verdade, não é uma verdade. A verdade está muitas vezes naquela mentira que está encalacrada, né? E a pessoa não percebe isso. Sabe, essa coisa de querer ter o pertencimento, né? Então, eu preciso talvez até mentir para que eu possa ser aceito no grupo, né? Eu lembro de uma vez de uma pessoa que no relacionamento, quando começou a se conhecer, dizia que era formado em grau universitário e tudo mais, né? Então, vivia dessa situação para poder conquistar a outra pessoa, mostrava aquilo que não era. E, no entanto, não tinha formação universitária nenhuma, era tudo um engano, né? Era uma situação pela qual eu estava tentando seduzir a outra pessoa. E muitas vezes esse mecanismo, quando ele vem para a nossa consciência, a gente pode também ter um ganho e aí continua fazendo essas coisas, né? Tem muita gente que acaba aproveitando. Fazendo um parênteses aqui, o mecanismo de defesa, ele, lógico, ele nos ajuda a trabalhar as angústias, como a gente estava falando, né? A gente não consegue conviver com angústia, até de uma certa forma ajuda, mas de uma forma exacerbada. Quando se torna tão grande essa situação, isso faz um mal muito grande a todos nós. Por quê? Porque você acaba não sendo você mesmo. Parece que você usa desses meios para dar conta de certas situações de conflitos emocionais, de conflitos psíquicos que estão aí dentro de você, e você acaba vivenciando isso para não enfrentar a realidade. Um outro mecanismo chamado deslocamento consiste no fato de que determinada representação mental, sentimento, desejo ou conflito se desloca para uma outra área psíquica. Por exemplo, a passagem do conteúdo latente do sonho para o conteúdo manifesto se processa através do deslocamento de imagens oníricas. Então vejam bem o que eu estou falando, o que a literatura está falando. Você, através do sonho, você desloca uma situação, né? Você transfere
aquilo que é latente para o manifesto. O manifesto vem no sonho, né? Então você manifestou no seu sonho aquilo que o ego de uma certa forma permitiu. Ele vai dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo disso daqui, a passagem do conteúdo do sonho, latente do sonho, para o conteúdo manifesto se processa através do deslocamento de imagens oníricas. Bem, isso já estamos falando, né? Um outro exemplo, na conversações histéricas, segundo Freud, existe o deslocamento de um desejo ou prazer genital para outra zona corporal. Para exemplificar a função do deslocamento em funções sadias, cabe lembrar que o mecanismo do fenômeno de transferência, em sua maior parte, se torna a partir do deslocamento de cargas afetivas e de uma figura internalizada para outra pessoa. Então, aqui parece um pouco confuso, mas vamos entender. De repente, eu não consigo assimilar aquilo que está no meu inconsciente, e quando passa pela censura e vem através daquilo que se manifestou no sonho, mas por detrás dessa manifestação tem uma latência, mas aquilo que eu permito deslocou para uma realidade. E como acontece na transferência, quando você vai no processo analítico, você faz uma transferência para o analista, tudo aquilo que você está sentindo, que é um deslocamento também. Então a figura do analista passa a ser a figura do seu pai, a figura da sua mãe, não importa aí o grau de parentesco, muito pelo contrário, não existe isso, porque é muito simbólico, é atemporal. Então isso gera uma situação onde você vai se colocando diante daquela pessoa e vai se abrindo. Isso dá-se numa linguagem meio inconsciente, ou melhor dizendo, mais inconsciente do que consciente. Então você transfere para aquela pessoa que está orientando, né, o processo analítico, você transfere todos aqueles sentimentos que você tinha para com seu pai, para com a sua mãe, os seus cuidadores, enfim, com aquela pessoa que você está normalmente lidando naquele momento de análise, né, onde você está usando a associação livre de ideias, né, você vai falando, e aí vai constituindo, né, essa representação que vai sendo ligada ao afeto, através desse cordão, né, desse fio mágico, melhor dizendo, porque toda apresentação está ligada sempre ao afeto, nós já falávamos sobre isso, essa representação coisa ou representação palavra, veja bem, a representação coisa é aquilo que está no inconsciente, a representação palavra está no pré-consciente. E se tem uma representação, aí você sofre menos, porque aquilo está resolvido dentro de você, porque você tem um fio lógico. Agora, quando não tem, você vai ficar deslocando o tempo todo, né? Porque aquilo lhe traz uma angústia. Então nós jogamos muitas vezes para outras situações, porque muitas vezes não conseguimos lidar com esta realidade psíquica. E o pior de tudo é que às vezes uma realidade psíquica pode ser dentro daquilo que você imaginou, e às vezes não tem nada a ver com a realidade do dia a dia, né? Então o deslocamento é um mecanismo usado por todos nós. Um outro mecanismo de defesa é a anulação. Refere-se ao mecanismo pela qual o sujeito procura desfazer um pensamento, fantasia ou ato que é inaceitável, mediante o recurso de contrapor em um segundo momento imediato um outro pensamento. Neste caso, trata-se de situações obsessivas, diz aqui a literatura. Ou um ato resulta em compulsão, opostas ao primeiro, de sorte a anulá-lo. Então, portanto, você acaba anulando uma situação para que você não sofra aquilo que está te trazendo, né? Então, essa anulação, lógico, que parece quase que uma negação, né? Uma negação quando você não quer viver aquele momento, né? Então você tenta fugir de uma situação colocando uma outra na realidade. Então você tenta anular. E depois vamos falar também sobre o isolamento. Neste caso, a defesa consiste em retirar o afeto
dos fatos que está vivenciando. Esse afeto é esse quanto de energia que você dispensa naquilo que você está justamente vivendo. Um exemplo banal é quando alguém dá 3 batidas na mesa, né? Eu já vi muita gente fazer isso. Isola, 1, 2, 3, então ele faz um isolamento. Vocês já viram isso o tempo todo? Dá a impressão que aquela fala, aquela palavra, se você isolar, bater assim na mesa, não, tem que ser mesa de madeira, então a pessoa tem que bater para isolar. É um mecanismo de defesa, ele sente um alívio com aquilo, né? Como muita gente que usa de sinais para isolar uma realidade, mas a gente não consegue fugir do problema. E o problema tem que ser solucionado. Mas como aquilo me traz uma angústia tão grande, eu procuro viver talvez dessa fantasia que aqui mesmo foi dito, né? Essa fantasia que acaba sendo um grande fantasma na minha existência. E eu acabo complicando. Nós vamos nos despedir agora, depois vamos continuando a falar, porque eu acredito que é um assunto bastante denso. Nós precisamos mergulhar sempre e deixar que isso seja bem claro, que seja bem plausível, para que talvez aquilo que seja um tanto complicado a gente tente descomplicar. Então, até um próximo encontro.